A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos estudar agora a lição de número 4 nesse domingo, onde fala da iluminação espiritual do crente. Nesta lição, que é dividida em 3 tópicos, todos com os slides dinâmicos, onde você pode interagir, dar uma pausa no vídeo, anotar, fazer algumas anotações, consultar na Bíblia. Sempre tem a sua Bíblia em mãos, um dicionário bíblico, tá bom? E especial, hoje nós temos o pastor e comentarista da revista, ele estará dando aí um resumo, certo? Desta lição, a lição de número 4, o pastor Douglas Batista, e ele estará trazendo um resumo geral dos 3 tópicos da nossa lição, certo? Então, bons estudos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Textuário: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Nós temos logo em seguida a leitura diária de segunda a sábado, que eu sempre aconselho, oriento os irmãos para utilizá-las nos cultos domiciliares em família. Você pode utilizar cada texto desse, cada referência bíblica nos cultos domésticos, tá bom? Vamos prosseguindo. Leitura bíblica em classe. Efésios, no capítulo 1, versículo de número 15 ao 23. Você pode pegar a Bíblia e folhear, e assim pode sim acompanhar pela tela. Vamos para o capítulo de número 1, os versículos do 15 ao 23. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza de seu poder sobre nós, o que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A introdução da nossa revista, ela trata que ainda no capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graças, versículos 15 e 16, oração intercessória, versículos do 17 ao 19, e a confissão de louvor e exaltação, que vai dos versículos 20 ao 23. Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e a herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, a esperança da vocação e a riqueza da glória. Esse tópico ele tem como síntese, aí ele abrange: os santos devem louvar a Deus pela eleição e serem iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte de nossa herança. O tópico 2, que é sobre a excelente grandeza e força do poder divino, nós estaremos estudando nesse tópico os termos dessa expressão sobre excelente grandeza e força do poder divino. Também estaremos, ela é dividida em 2 subtópicos, estaremos também vendo os termos gregos
aí de operação, de força, certo? E de poder. Nesse tópico 2, trata aí do poder de Deus, que é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Passando para o terceiro e último tópico, que é o tópico de Cristo, nosso exemplo de exaltação, nós vamos falar sobre essa exaltação de Cristo que está subdividida aí na sua ascensão, né? Em primeiro lugar, a sua ressurreição, pois ele foi ressuscitado e isso é um indicador da sua exaltação. Nessa ressurreição, os salvos também serão participantes dessas bênçãos, pois nós, ou aqueles que morreram em Cristo, eles serão ressuscitados. Se nós formos mortos, certo? Nós um dia seremos ressuscitados em Cristo. Ou se não Cristo vir nos buscar, nós seremos arrebatados. De modo que aqueles que morreram vão fazer parte dessa ressurreição. Cristo, as primícias, e os salvos, a igreja, aqueles que morreram, serão ou farão parte, né, da ceifa, quando Cristo vir arrebatar a sua igreja. E por fim, a exaltação de Cristo na glória. Esse terceiro tópico, ele, tanto a ressurreição como o assentar-se nos céus está disponível aos crentes. E de semelhante modo a glorificação por meio do grande poder de Deus, essa glorificação onde nós estaremos fazendo parte dos benefícios dela, tá certo? Tudo isso nós estaremos discutindo agora, nesses 3 tópicos, com os respectivos subtópicos, que você vai acompanhar agora em cada slide. Vamos começar? Portanto, meus queridos irmãos, a lição 4, como já falamos, a iluminação espiritual do crente, subdivide-se em 3 pontos ou tópicos, onde o primeiro fala da esperança da vocação e a riqueza da glória, o segundo, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino, e terceiro, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Vamos dar início ao tópico 1, que tem como título a esperança da vocação e as riquezas da glória. Nós vamos estudar nesse tópico o que o apóstolo ensina, que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e a riqueza da glória da sua herança. Ela está dividida aí no subtópico 1, ação de graças e intercessão, no subtópico 2, a esperança da vocação, e o subtópico 3, as riquezas da glória e da sua herança. No subtópico 1, a ação de graças e intercessão, nós vamos ver que o apóstolo, começa com a ação de graça e depois a intercessão. A ação de graça pela vida dos eleitos, conforme capítulo 1, versículo 6, e por todas as bênçãos espirituais recebidas. Ele agradece a Deus como aí uma ação de graça, louvando por essas bênçãos da eleição, da predestinação, da filiação e do dom do Espírito Santo. E faz uma intercessão para que seja concedido a nós o espírito de sabedoria e revelação. Ele está aí no capítulo 1, versículo 17, e também ele esclarece porque é impossível de se receber sem ser ensinado por Deus. É preciso nós termos esse espírito de revelação, essa inspiração de sabedoria para sermos revelados por Deus. Não para criar uma nova doutrina, mas para podermos entender aí os mistérios de Deus. E os crentes recebessem essa capacidade de compreenderem através do Espírito Santo, pois a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus são bênçãos que o Senhor Deus nos revela e nos abençoa, e para isso devemos compreender, termos capacidade pelo Espírito Santo para entender cada uma delas. Vamos prosseguindo para o subtópico 2, a esperança da vocação. A esperança da vocação
o apóstolo Paulo, aí no versículo de número 18, ele inicia fazendo um pedido a Deus para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Somando-se a isso, ele faz essa intercessão, porque nós, crentes, certo? Nós temos que ter essa capacidade de experimentar e conhecer profundo espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Para isso devemos ser inspirados, iluminados por Deus. Na verdade, iluminados é o melhor termo utilizado para podermos conhecermos, entendermos, experimentar o conhecimento profundo e espiritual desses privilégios, certo? Que é o privilégio, a esperança da vocação. Essa esperança da vocação, ela divide-se em pelo menos 3 aspectos. Ela vai se dividir aí no aspecto passado, presente e futuro. Nós vamos ver o primeiro aspecto, que é o aspecto do passado. Deus chamou pessoas no passado, segundo Timóteo 1,9, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Essa vocação do passado foi o chamamento, onde através de Cristo ele nos elegeu. Para o presente, a chamada abrange serviço de santificação no presente. Filipenses 3,14. Isto é, acha-se irrepreensível viver em comunhão e andar de modo digno. No presente, a nossa vocação, ela já dá esse sentido de serviço. Uma prática cristã relacionada à santidade, onde devemos estar sempre irrepreensíveis, vivendo em comunhão e em bom testemunho, ou seja, andando de modo digno, conforme ele diz nas Escrituras, da vossa vocação. E por fim, o futuro, a participação gloriosa no futuro, conforme capítulo 5, versículo 27, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Assim, nós temos nesta vocação uma expectativa futura, uma esperança futura, onde estaremos vendo Deus face a face. Vamos para o subtópico de número 3, as riquezas da glória da sua herança, página 27, você pode acompanhar na página 27. Aqui nós vemos que a expressão sua herança, ela enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Ou seja, Deus concedeu uma herança para nós. O que nós estudamos lá na lição de número 2, na página 21, nós vamos depois discorrer sobre isso, sobre essas riquezas, ou melhor, sobre essa herança que Deus nos deu. E as riquezas referem-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. De modo que a herança enfatiza o que Deus nos deu quando fomos eleitos, não é? E as riquezas se referem às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Quais são elas? O perdão dos pecados, a adoção de filhos, as bênçãos que serão desfrutadas no porvim. Essas bênçãos do porvim é que veremos a Deus, a Cristo, e o adoramos. Sim, no dia da aprazada, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro, então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Esta herança dar-se-á início quando Cristo vir buscar a sua igreja, o Espírito Santo a entregar. E assim passaremos para o tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo as nossas obras serão avaliadas e depois desta avaliação receberemos o galardão e estaremos nas bordas do Cordeiro. E nessas bordas do Cordeiro é onde lá nós, os salvos, estaremos tomando posse desta herança.
o que Deus aqui, esta herança Ele nos deu, ainda eleitos, como nós estudamos aí na lição passada, na página 21, mostra aí a parte do subtópico, onde nós estudamos sobre os privilégios da adoção. E os privilégios são que Deus nos deu aí como filhos, né? Fomos adotados e agora Ele restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai, olha logo lá no finalzinho aí. Isto é, o direito de termos intimidade com o Pai. Nós recebemos esse direito, concedeu a redenção, a remissão dos pecados, né? Ele nos deu tudo isso e nos prometeu a bênção, as promessas de Abraão, da vida eterna, porque nós fomos aceitos como filhos, louvado seja Deus. Portanto, meu querido irmão, vamos agora para o tópico 2, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Agora, nós vamos estudar nesse tópico o poder divino, que é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Dividido aí em 2 subtópicos, você pode acompanhar o tópico 1 na página 27, tópico 2 na página 28, onde o tópico 1 abordará o subtópico 1 sobre a excelente grandeza do seu poder. Nós vamos aprender os termos e significados desta expressão. E o 2, a força do poder divino. Vamos para o subtópico 1, onde nós estaremos aí nesta expressão sobre a excelente grandeza do poder de Deus, analisando essas 3 palavras-chave, onde o apóstolo orou para que os salvos pudessem entendê-las, certo? Vamos ver os termos e, logo em seguida, os significados de cada uma destas palavras. A primeira, sobressalente, a segunda, grandeza, e a terceira, o poder. O que é que significa sobressalente? Sobressalente é traduzido do grego, uperbanon, que na forma adjetiva, ou adjetivada, significa extraordinário, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. Grandeza, qual o significado desse termo? Megetos, ou grandeza, objetiva, enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepunge. E poder é o termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida, conforme Atos 8 e 13. Você pode dar uma pausa no vídeo, examinar as escrituras, fazer suas anotações e depois dar prosseguimento. Como você percebe, está percebendo, é um vídeo autodidático, com esses slides dinâmicos, e esses textos são textos fiéis da revista, onde foram inseridos em cada slide, diagrama, para que você possa ter mais esclarecimento. Você pode também fazer seus comentários, suas perguntas, e depois eu estarei respondendo à medida do possível. O importante é que você não tenha dúvida e aprenda significativamente as bênçãos de Deus e a palavra do Senhor de forma bem esclarecedora. Vamos para, finalizando o subtópico 1, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, segundo de Pedro 1 e 4. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. É só o poder de Deus que tem capacidade para fazer tudo isso, não é verdade? Meu querido irmão, tópico 2 continua, agora no subtópico 2 também, a força do poder divino.
A força do poder divino está aí nessa expressão, capítulo 1, versículo 19 de Efésios, segundo a operação da força do seu poder. Também nós estaremos aí analisando termo por termo, onde o apóstolo faz uso aí de pelo menos 3 vocábulos gregos, com códigos entre si, eles se ajustam entre si, têm o mesmo, o mesmo significado no sentido de trazer um esclarecimento, pois eles concordam as suas ideias. E nós vamos aprender cada termo grego, cada tradução e cada significado, de acordo com a lição bíblica. Está tudo aí escrito, certo? Aqui no slide, de forma gráfica, dinâmica. Na revista você pode acompanhar aí, que está todos esses 3 termos, página 28, subtópico, a força do poder divino. Vamos para o termo grego, primeiro, energeia, kratos, ischios. Tradução, energeia, que quer dizer operação. Kratos, força. Ischios, poder. Operação significa eficácia, força, intensidade e poder, poder inerente de Deus. Aí está o significado dessas palavras, onde, segundo a operação ou a eficácia, quer dizer, Deus ele opera com eficácia, né? E com intensidade, com força. Não é apenas uma questão de força passageira, não, mas ela é intensa, ela é recorrente. Então, por isso que é poderosa, porque ela não se esvaira por qualquer instante, pronto. Não, ela permanece intensa e eficaz. Ela faz o que Deus realmente quer. Por quê? Porque esse poder ele é inerente, ele vem somente, exclusivamente de Deus. Tá certo? Vamos dar prosseguimento, porque esses termos, uma associação desses conceitos, revela o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina, ou que faz parte da sua natureza, é ligado a ela. Né? A fonte é a natureza divina. Opera em favor dos que creem, em favor de nós, crentes, a igreja do Senhor, né? O corpo. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Agora vamos analisar os exemplos dessas especificações que nós vemos. O primeiro exemplo é a ressurreição de Cristo, o poder de Deus tão grande e ressuscitou o Cristo. A sua ascensão à direita de Deus nos céus, é um poder extraordinário que atraiu Cristo, ascendendo a ele. E por fim, sua elevação acima de todo domínio. Isso vale a pena nós lermos aí versículo 21. Você pode acompanhar assim na tua Bíblia, na Bíblia Sagrada da Palavra de Deus. Acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Aí está. E versículo 22, e sujeitou todas as coisas a seus pés. Isso indica poder extraordinário de Deus. Não é verdade, meu irmão? Vamos para o tópico 3 e último, valendo lembrar que depois estaremos ouvindo aí uma conclusão e um resumo geral da lição pelo escritor, comentarista da nossa lição. É o nosso querido e amado pastor Douglas Baptista. Ele estará trazendo uma palavra para nós, tá bom? Vamos para o tópico 3. Cristo, nosso exemplo de exaltação. O que significa? Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo, que atesta a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem, é o subtópico. Outro subtópico, Cristo, elevado à direita de Deus, e Cristo exaltado sobremaneira. Nós vamos aprender aí uma sequência
desse exemplo de exaltação, Cristo foi exaltado primeiro na ressurreição, segundo na ascensão e terceiro sendo exaltado definitivamente, né, por assim dizer, na glória. Certo? Então esses três passos aí da exaltação de Cristo. Na sua ressurreição, onde ele foi as primícias, Cristo é levado à direita e depois exaltado sobremaneira. Vamos lá. Tópico 1, Cristo, as primícias dos que dormem. Nós sabemos que existe três ressurreições. Ressurreição dos mortos, ressurreição de mortos e ressurreição dentre os mortos. Nós vemos aqui que Cristo foi as primícias. Tem a ressurreição de mortos, que a ressurreição de mortos é uma ressurreição natural. Aquela de Lázaro. Lázaro ressuscitou, certo? Depois tornou a morrer. Mas existe uma ressurreição dentre os mortos. A ressurreição dentre os mortos é a ressurreição para a vida. Está dividida em três fases. As primícias, que é Cristo, depois a ceifa, que são os salvos, e por fim o restolho, que são aqueles lá da grande tribulação de Apocalipse, capítulo 7. Né? Então nós vemos aí essa ressurreição. E a ressurreição dos ímpios. E essa ressurreição ela vai acontecer lá no juízo final, no grande trono branco. Né? Mas vamos aqui para as primícias. Cristo foi as primícias e nós somos partes dessa ressurreição, porque nós vamos ser também ressuscitados com Cristo. Né? Então essa ressurreição, ou esse exemplo de exaltação, primeiro é ressurreição, tá bom? Tanto Paulo enfatiza o poder de Deus que se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, como no Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo, como obra do poder de Deus, Pai. Estão as referências onde você pode analisar com todo cuidado. Juntando-se a isso, ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Então, tanto Paulo como no Novo Testamento apontam aí para a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Né? E essa ressurreição dentre os mortos, ela tem como as primícias Cristo. Depois nós, os salvos, nós analisamos agora aqui, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Ou seja, nós vamos ser ressuscitados na ceifa, por ocasião do arrebatamento da igreja. Quem morreu em Cristo ressuscitará primeiro. Né? 1 Tessalonicenses 4,14 está escrito. Né? E o mesmo poder de ressuscitar a Cristo está disponível também aos salvos. Assim como Deus ressuscitou Cristo, nos ressuscitará. O poder de Deus é grande e tremendo. Então, aponta aí para a ressurreição dos crentes. Os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinar com Cristo eternamente. Então estaremos aí passando para as bodas do Cordeiro, e depois das bodas, quando finalizar aqui a grande tribulação, 7 anos, aí nós vamos vir com Cristo, reinar com Ele aqui no reino milenial e por fim viver eternamente na glória. Né? Vamos para agora a outro exemplo de exaltação, que agora é a ascensão. A ascensão de Cristo, e também nós fazemos parte. Nesse sentido, nós vemos aí, quando Paulo ele lança a expressão pondo à sua direita nos céus. Você pode acompanhar na revista, na página de número 29, página 29, certo? Nós estaremos aí agora vendo sobre o segundo subtópico, Cristo elevado à direita, Cristo elevado à direita de Deus. Então Paulo reforça aí esse poder de Deus, e ele mostra essa expressão, pondo à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. Então, somando-se a isso, o grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Então isso
resultou que Paulo reforçou aí o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, certo? Então é o que o Paulo quis referendar nesses conceitos, essa elevação, essa ascensão de Cristo ao trono. Para nós, a igreja, também endossada essa participação na vida celeste, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, essa exaltação, essa elevação, é estendida também para nós, para os crentes. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Para quem? Para Cristo e para nós, a igreja. Como esse triunfo também está assegurado os salvos, 1 Coríntios 15, 56 e 57. Certo? Esse triunfo, também nós, os salvos, a igreja do Senhor. Por fim, subtópico 3 do ponto 3, Cristo, a exaltação sobremaneira. Vamos falar da exaltação. Aqui, nós vamos ver que a exaltação, ela Paulo vai apresentar agora o ensino, o significado e o resultado. Na página 29, aí no subtópico, você pode analisar o 3, Cristo exaltado sobremaneira, onde nós vamos ver o ensino, o significado e o resultado. Olha aí o ensino. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de tudo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Então, a respeito da exaltação, o ensino é esse. O ensino é que Cristo ele foi exaltado acima de todo principado. O que é que isso significa para nós? Isso significa que ele foi exaltado acima de toda eminência, de bem e do mal. Quando fala em poder e potestade, do bem e do mal, de todo título que se possa conferir, nossa era e também do povinho. Veja que aí está esse significado. E o resultado, qual foi o resultado dessa exaltação? O resultado dessa exaltação, o triunfo, traz duplo benefício agora para a igreja. Veja que a igreja, ela tem benefício, certo? Ela tem benefício dessa exaltação, porque a exaltação, ela é concernente a Cristo. Somente Cristo é exaltado, somente Cristo é glorificado, somente Cristo é Deus. A igreja, diferentemente aí da ressurreição e da ascensão, a igreja ela tem só resultados, ela recebe resultados ou benefícios. Quais são eles? Primeiro, Deus fez Cristo cabeça da igreja e Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. São os benefícios da igreja de Cristo Jesus, nosso Senhor, a qual eu, você, todos nós fazemos parte. Tá bom, meu irmão? Meus queridos irmãos, aí chegamos aí ao final, né? E só concluindo que todo esse esquema, tudo o que Paulo falou, que foi escrito pelo comentarista nesse subtópico, significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor, né? Conforme Mateus 16, 18, né? Nada pode destruir a igreja, né? Então, meus queridos irmãos, que Deus os abençoe a todos e vamos agora ouvir uma palavra com o nosso pastor, o comentarista da revista. Prezados irmãos e irmãs, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. É uma alegria estar convosco outra vez. Vamos hoje estudar juntos a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. Como vimos nas lições anteriores, o apóstolo Paulo revela à igreja em Éfeso e aos demais leitores da Ásia Menor que Deus os havia eleito desde a fundação do mundo e agora, então, a partir do versículo de número 15, Paulo se coloca de joelhos em oração e ele vai interceder pela vida de seus leitores para que todos possam compreender perfeitamente a profundidade, a sublimidade das revelações que ele fizera até então. Por exemplo, no versículo de número
16 ele diz: não cesso de dar graças a Deus, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, para terem iluminados os olhos, compreender qual seja a esperança da vocação, riquezas da glória e da herança dos santos. Num primeiro momento, então, Paulo agradece a Deus pela vida daquela igreja, pela vida dos seus leitores, pela vida dos irmãos que estão sendo salvos, e por outro lado, ele clama a Deus em favor deles, porque Paulo sabe que a compreensão espiritual das coisas espirituais só acontece por obra do Espírito Santo. O homem carnal, o homem natural, não as pode compreender. É por isso, queridos irmãos, que muitas vezes nós temos na igreja pessoas que frequentam os cultos e até são membros e até participam de corais, de orquestras, de departamentos, mas ainda não compreenderam o plano da salvação, ainda não tiveram os olhos iluminados de modo espiritual. E Paulo, sabendo que ninguém pode compreender isso por esforço próprio, ele se coloca na presença de Deus como intercessor, pedindo ao Senhor que dê aos seus leitores entendimento e compreensão de que ele vai listar aqui. Primeiro ele fala o seguinte: tendo iluminados os vossos olhos, para que saibais a esperança da vossa vocação. E aqui, na revista, nós destacamos, por exemplo, que existem privilégios nessa vocação. Olha, nós fomos por Deus vocacionados. Ele nos elegeu, e isto é um privilégio. Fomos eleitos. Nesta eleição, Deus nos chamou também para servir. E é um privilégio servir. Também Ele nos chamou para sermos irrepreensíveis, para viver em santidade, para ter uma nova vida. E isso também é privilégio. Quando o cristão entende, compreende a sua vocação, fui chamado por Deus, fui escolhido por Deus, fui eleito por Deus, então esse cristão passa a ter alegria na salvação. Vir à igreja não é um fardo. Estar em comunhão com Deus é uma dádiva. Participar dos eventos com a comunidade de fé é uma satisfação. Mas quando o cristão não entende, não compreende a sua vocação, a sua chamada, a sua eleição, então se torna um fardo vir à igreja, é tão difícil participar dos trabalhos, é tão complicado fazer parte dos departamentos, e há na igreja muitos irmãos que são assim, infelizmente, porque eles ainda não compreenderam o plano da salvação. Saliente isso com seus alunos, ore por eles, interceda por eles ao final da lição, para que todos possam ter o entendimento iluminado e compreender essa esperança da vocação, essa chamada, essa eleição, esse privilégio de ser filho de Deus, de servir ao reino de Deus, de cooperar no reino de Deus e de viver de modo santo. Também o apóstolo Paulo aqui ora a Deus, não apenas para que eles entendam essa chamada, essa vocação, mas que também entendam as riquezas da glória da herança, ou seja, as maravilhosas bênçãos que acompanham esse plano da salvação, como, por exemplo, o perdão de pecados, a adoção de filhos, as bênçãos que estão desfrutadas no porvir. Há uma imensidão de riqueza, ou seja, há bênção sem medidas, e Deus tem para proporcionar aos seus eleitos, aos seus escolhidos. O Senhor tem riquezas insondáveis. Paulo vai falar sobre isso novamente mais tarde, e nós vamos estudar em outras lições. Mas por ora, então, fiquemos com isso.
o apóstolo Paulo intercede diante de Deus, após ter revelado essas bênçãos espirituais, para que os irmãos leitores compreendam, entendam a dimensão e o privilégio da vocação e das riquezas de Deus. E na continuidade, Paulo também fala sobre a grandeza do poder de Deus sobre nós. Ele também intercede para que a igreja compreenda isso. E ele usa essa expressão, a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. É um termo superlativo, é uma expressão que procura identificar o poder de Deus. Não se tem como dimensionar. Ele é muito grande. Ele é maior do que nós podemos identificar. Então Paulo diz, a sobreexcelente grandeza. É um poder acima de todo poder. E ele enfatiza isso, dizendo que o poder que se manifestou em Cristo, o ressuscitou dos mortos, colocou ele à direita dos céus e acima de todo o principado, todo o poder, todo o domínio, toda a majestade, não só nesse século, mas também no vindouro. Então, a sobreexcelente grandeza do poder de Deus é preciso ser compreendida pelo cristão. Nós precisamos saber que o nosso Deus é poderoso, extremamente poderoso. Nada é páreo para Deus, nem o homem, nem a natureza, nenhuma circunstância pode sobrepujar o poder de Deus. E é a sobreexcelente grandeza do poder de Deus que preparou a redenção para nós, os pecadores. E Paulo orava para que os cristãos pudessem entender essa sobreexcelente grandeza desse grande poder. E, na sequência, Paulo diz, olha, esse poder sobreexcelente, ele se manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos, e o colocou à direita dos céus. E esse sobreexcelente poder opera também em nós. Quer dizer, esse poder que ressuscitou a Cristo, também ressuscitará os fiéis. Esse poder que elevou Cristo às mansões, aos lugares celestiais, também dará acesso aos cristãos aos lugares celestiais. É esse poder que nos mantém afastado das garras do diabo. É esse poder, por obra do Espírito Santo habitando em nós, que nos dá a garantia de salvação. É esse poder, a sobreexcelente grandeza do poder de Deus, que está acima do diabo, acima dos demônios, acima das potestades, acima dos principados, acima de toda a espécie de mal. Então, é um poder extraordinário, sobrenatural. Aqui Paulo usa um pleonasmo dizendo o seguinte, a força do poder divino, segundo a operação da força do seu poder. São 3 vocábulos gregos que concordam entre si. Operação quer dizer energia ou eficácia, poder em atividade. Força quer dizer intensidade e poder inerente, que é um termo grego que significa, associando todos eles, que o poder potencial de Deus, inerente à sua natureza divina, está à nossa disposição. Esse poder está à disposição da igreja. E não é um poder pequeno, não é um poder qualquer, é o sobreexcelente poder de Deus. E a oração de Paulo, então, era de que a igreja compreendesse isso. E eu quero lhe concitar, querido professor, para que você conduza os seus alunos nesse entendimento. Peça em oração a Deus, juntamente com eles, que todos tenham a iluminação, o entendimento espiritual de quem nós somos em Cristo.
éramos miseráveis, perdidos pecadores, condenados à morte. Estávamos em inimizade com Deus. Não havia para nós esperança alguma, mas pelo muito que Deus nos amou, por sua bondade, infinita misericórdia e compaixão, planejou o resgate das nossas almas e nos elegeu, nos escolheu pela sua presciência e nos predestinou para sermos filhos de adoção e, como filhos de adoção, ter direito à herança, à vida eterna. E Paulo disse: eu me coloco de joelhos, eu intercedo para que a igreja compreenda os privilégios da salvação, desta vocação, desta eleição, desta chamada para ser filho de Deus, para servir o reino de Deus, para ter vida irrepreensível, para ser herdeiro da vida eterna, as riquezas daquilo que Deus nos deu. E na sequência ele ora para que a igreja também compreenda a sobreexcelente grandeza do poder de Deus que opera em nossas vidas. E para sinalizar isso, ele disse: olha, esse poder sobreexcelente ressuscitou a Cristo. Esse poder sobreexcelente o colocou assentado à destra de Deus Pai. E esse poder sobreexcelente está disponível e à disposição dos crentes, está ao dispor da igreja. E é sobre isso então que tratamos no ponto 3. Paulo enfatiza que o poder de Deus, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos, também se manifestará para fazer os cristãos vencerem a morte. Cristo foi elevado à direita de Deus, como já citei. Paulo reforça que o poder de Deus elevou a Cristo e o fez triunfar, e que esse poder também é endossado para a igreja. A igreja também será elevada aos lugares celestiais e a igreja também vai triunfar. E aqui no texto Paulo ainda coloca que Cristo foi exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder exaltou a Cristo sobre todo o principado, poder e potestade. Portanto, não há o que temer. A igreja de Cristo pertence a Cristo, ela é o corpo de Cristo e o poder de Cristo está na igreja. O mal não pode prevalecer, o diabo não pode prevalecer, as hostes infernais não podem prevalecer, a ideologia humana não pode prevalecer, a vontade humana não pode prevalecer, porque a igreja tem a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Portanto, prezado professor, eu desejo do profundo também do meu coração, da minha alma, seguindo o sentimento de Paulo, que os seus alunos, que os nossos alunos, que todos os nossos irmãos em Cristo compreendam essas verdades, compreendam essa revelação e, como diz o título da lição, sejam iluminados. A iluminação do crente. E somente assim nós teremos vida espiritual vitoriosa. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço. Até a próxima lição.